Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o programa Casal no Divã, que é o programa em que a gente procura trazer o passo a passo para o psicólogo poder atender casais sentindo segurança na sua prática profissional. O tema de hoje da nossa live é terapia de casal. Tem resultado quando o casal não faz terapia individual? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso e pensar como que isso impacta diretamente na nossa prática, na nossa conduta durante a intervenção terapêutica. Agradeço a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos então começar a nossa live. Eu percebo que é muito comum, dentro do nosso meio profissional na psicologia, a gente confundir qual que é o propósito de uma terapia individual e o propósito de uma terapia de casal. E a gente tende a achar que quando a gente faz uma terapia de casal, a gente pode deixar algo faltando na análise individual dessas pessoas. Então a gente pode achar assim: se eu atender um casal, será que não vai ficar faltando? Como eu vou analisar profundamente essas duas pessoas? Sendo que às vezes a gente já sente insegurança de analisar uma sozinha. Então, às vezes a gente fica com essa crença, quando a gente não conhece sobre terapia de casal, de que vai faltar algo, que não vai dar tempo de analisar tudo aquilo que é preciso e que precisaria que todas as pessoas que passam por terapia de casal tivessem feito uma terapia individual antes para se preparar para poder realizar uma terapia de casal, porque de certa forma já estariam analisados, então a gente conseguiria avançar focando somente no casal. Isso é uma confusão comum porque nós temos uma formação que privilegia quase todo o nosso curso o atendimento individual. E a gente pensa muito que nós temos que olhar muito para as questões intrapsíquicas, que é para a relação do sujeito com ele mesmo. E que é isso que a gente deve analisar profundamente. Quando a gente pensa na terapia de casal, nós vamos ter um propósito diferente. A terapia de casal, ela não vai focar, veja o foco, ela não vai focar somente naquelas questões intrapsíquicas, de como o sujeito enxerga a sua realidade, como que o sujeito lida com essa realidade. Quando a gente pensa na terapia de casal, a gente vai focar no que está acontecendo na relação desse casal, no que está acontecendo entre o casal, no vínculo que é estabelecido entre eles. Que alianças que eles fazem? Por que eles estão juntos? O que os mantém unidos? Quais são os acordos que eles fizeram, conscientes e inconscientes, para manter esta relação? E o que aconteceu que em determinado momento esse casal entendeu que isso precisava ser revisto. E isso é revisto junto com a gente quando o casal se propõe a fazer uma terapia de casal. Quando a gente pensa então nessa crença de que se eu for atender um casal eu vou falhar de certa forma na análise individual das pessoas, é porque o foco é outro. Então não temos que ter esta crença, porque o nosso foco vai ser em olhar a relação e olhar o vínculo. Então, naturalmente, não tem problema se você não analisar minuciosamente todos os aspectos individuais de cada um deles, porque não é o propósito. E isso não diminui a eficácia do nosso trabalho. Porque a eficácia do nosso trabalho numa terapia de casal, ela vai estar relacionada com a mudança, a transformação da relação do casal. Consequentemente, é claro que isso vai mexer com cada um deles individualmente, e é claro que quando a gente pensa numa transformação de um casal, as pessoas individualmente vão mudar, e que quando a gente conversa com os casais nas sessões, vão surgir temas relacionados a cada um deles individualmente. Porque o casal, ele se constitui como se fosse um terceiro. A gente se une a uma outra pessoa enquanto a gente está dentro de um casal e a gente começa a ter gostos deste casal, hábitos deste casal, crenças que são compartilhadas pelo casal. Mas isso não anula
aquilo que a gente tem de crenças, de valores, de hábitos, de vivências, experiências positivas e traumáticas individualmente. A gente continua tendo. Quando a gente vê isso no casal, a gente vai perceber se para algum deles tem alguma questão individual mais forte que precisa ser trabalhada em um outro momento ou que precisa ser aprofundada. Então, é possível ter resultado na terapia de casal sem terapia individual, sem nenhum dos membros do casal fazer terapia individual ou ter feito antes do processo? É possível. A gente pode sim ter resultados porque o nosso foco é a relação entre eles. Então, a teoria que a gente vai se embasar, a técnica que a gente vai se embasar, o foco que nós vamos ter e a forma como a gente vai conversar durante uma sessão terapêutica, tudo isso vai ser voltado para o casal. Então, tudo bem, ainda que eles não tenham feito uma terapia individual, enquanto casal, estas mudanças elas podem ser revistas e o que acontece entre esses dois é algo que pode ser transformado. Então, é possível. Claro que ainda que a gente pense que é possível, né, nós precisamos perceber que tem casos que a terapia individual ela pode agregar a terapia de casal. Então, qual que é a vantagem da gente parar para pensar no resultado de cada terapia, seja de casal, seja individual, para a gente poder embasar a nossa prática? É pensar que o que eu vou oferecer, o que eu vou sugerir para esse casal, vai depender de qual é a demanda desse casal. Então, qual que é a demanda? É uma demanda que se refere à relação entre os dois? Então, a terapia de casal ela pode oferecer isso. É uma demanda que se refere a uma pessoa em especial e nós precisamos analisar com mais cuidado, e eu vou dar alguns exemplos para vocês na live. É algum caso específico que é mais para uma pessoa do que para outra? Aí a gente pode verificar a possibilidade da terapia individual. Ou podemos verificar a possibilidade do conjunto. Então, quando a gente sabe dessas diferenças, o que a gente consegue fazer é diagnosticar, fazer uma análise, quando esse casal chega nos primeiros encontros, se realmente é caso para uma terapia de casal ou não. Então, a gente vai ter que ver se dentro daquela demanda é indicado que realmente sejam atendidos os dois ali em conjunto. Quando a gente tem essa dimensão, a gente se permite atender casal, porque senão a gente fica achando que só terapia individual vai resolver. E quando é um problema do casal, a terapia individual muitas vezes faz com que um dos membros se desenvolva e o outro, sem terapia nenhuma, acaba não conseguindo fazer as mudanças e isso pode gerar um momento de reconstrução ali no casal em que um não sabe muito bem como lidar com isso e a terapia de casal vem para oportunizar que os dois estejam no processo ao mesmo tempo. Ainda que cada pessoa leve um tempo para gerar ali as suas mudanças, mas nosso foco vai estar nos dois. Então, tem casos em que a demanda, ela realmente tem que ser focada para os dois. Eu posso atender individualmente, e isso vocês já devem ter ouvido várias histórias ou perceberam com pacientes de vocês. De a pessoa começar a mudar tanto numa terapia individual que ela, como se ela estivesse num ritmo diferente do parceiro ou parceira, e aí ela falou, não dá mais, e ela se separar. Então, o foco na individual vai ser aquela pessoa. Talvez ela se transforme tanto que ela tenha que rever aquela relação. Mas se o outro não tem nenhum acompanhamento, talvez esse processo seja mais difícil. Aí a terapia de casal entra como uma oportunidade, independente de eles fazerem a terapia individual, mas pensem no benefício de esses dois conseguirem se desenvolver em conjunto. Eles conseguem em conjunto chegar ali a um processo de transformação, de mudança. Às vezes, não são todos, né? Às vezes um casal vem e um tem mais mudança e o outro tem menos. Mas dentro da terapia de casal, eles podem inclusive rever se um não muda. Será que esse outro, agora que está dentro de um processo, que está vendo realmente, ele vai aceitar esse outro dessa forma ou ele vai interromper esse relacionamento? Então, é uma possibilidade, porque esses dois estão passando pelo processo ao mesmo tempo. Então, a vantagem da gente perceber essas diferenças é saber diagnosticar, saber verificar qual é a demanda de cada caso
e poder perceber qual que é a indicação adequada. E aí tem casos em que a indicação adequada vai ser focar em uma terapia individual. Outros casos que vai ser focar numa terapia de casal. A gente precisa estar aberto para olhar para essas possibilidades e ver qual é a melhor indicação frente ao nosso trabalho. Bom, se a gente não fizer isso, né, não fizer essa análise cuidadosa, criteriosa de que se é uma demanda de casal realmente, o que pode acontecer é que uma questão individual pode acabar atrapalhando o processo terapêutico. Então, se for um caso realmente de demanda individual, e às vezes vem um membro do casal só para tentar forçar o outro membro a participar, ou estimular mesmo a participar de alguma terapia, porque o membro às vezes não aceita, ele só aceita se for em conjunto, mas se a demanda não estiver relacionada com os dois, estiver relacionada só com um, o que pode acontecer é você realmente não vai conseguir dar tanta atenção assim para aquela pessoa, porque o foco vai ser entre os dois. Então, isso é um prejuízo e aquela demanda ela não vai poder ser trabalhada profundamente. E o outro membro, em contrapartida, pode se desestimular de continuar o processo porque ele não sente que a terapia deveria ser para ele, mas ele fica ali para que o outro participe e o foco acaba sendo, né, em trabalhar os dois. Então é algo que pode causar um prejuízo, assim, pensando ao longo do tempo, nessa pessoa fazer um processo do início ao fim, que ela não abandone o tratamento no meio do caminho, que ela não abandone essa terapia no meio de um processo terapêutico. Bom, o que é um erro comum que a gente tem, baseado muitas vezes nessa crença que nós temos, que nós desenvolvemos durante a faculdade, porque a nossa formação, em geral, na maioria dos casos, ela privilegia que a gente faça estágios com atendimento individual. As teorias focam nos atendimentos individuais, especialmente as teorias, quando a gente estuda as mais clássicas, elas remetem, inicialmente os trabalhos eram muito feitos com indivíduos sozinhos. A terapia com grupos, terapia com família, com casal é algo que veio surgindo depois, né, de um tempo dentro da psicologia. E a gente costuma ver as coisas mais clássicas dentro da faculdade, porque querendo ou não, elas são a base. E aí a gente tende a achar que não, eu não vou nem entrar nessa área aí de terapia de casal, porque eu vou ter que ficar esperando, ver se a pessoa fez o individual, senão não vai ser suficiente, eu não faço o processo. Eu não me aventuro a iniciar nessa área, que é uma área diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas nem sempre as pessoas precisam de terapia individual. Então esse é o ponto. Vamos relembrar, é possível ter resultado na terapia de casal sem ter a terapia individual? É possível. Nem sempre os membros precisam fazer terapia individual. E é nosso papel, enquanto terapeutas, avaliar se tem ou não essa demanda. Avaliar quando uma pessoa nos procura, se essa demanda está presente ou não. E vamos pensar o seguinte, né? Como que eu faço para começar a olhar para isso e entender se de fato é uma demanda de terapia de casal? De forma bem prática, nós vamos pensar o seguinte: quando a gente a gente recebe esse primeiro contato do paciente, em geral vai ser um dos membros do casal que vai mandar uma mensagem para a gente perguntando se nós fazemos terapia de casal. E, enfim, as informações gerais, como funciona o atendimento, que horário a gente teria, qual que é o valor que é cobrado nesse atendimento. Às vezes, nós recebemos a mensagem também sem especificar que é uma terapia de casal. E qual que é o nosso papel? Nós sempre, quando a gente atende públicos diversos, por exemplo, eu atendo casal e atendo também individual. Eu faço esses dois serviços. O que eu vou fazer? Quando essa pessoa entrar em contato comigo, eu vou perguntar. Eu preciso, em um momento, identificar se de fato é uma terapia de casal individual. Então, quando essa pessoa entra em contato, a gente pega algumas informações gerais. A gente pergunta como que essa pessoa nos conheceu. A gente pergunta para quem seria o atendimento, se seria para ela. E aí, a pessoa vai falar. Se ela não especificou de cara que é um atendimento de casal, ela vai falar pra gente que não o atendimento é pro casal, virá eu, meu parceiro ou minha parceira, então seria para nós. E aí a gente já tem o primeiro ponto de atenção. Por quê?
é relevante a gente observar. Eu acho que tem 2 pontos para a gente observar. Quem encaminhou para a gente, se foi um caso encaminhado, e verificar quem nos procurou, qual membro do casal nos procurou. A gente, ao longo do tempo, nós vamos, conforme a gente vai atendendo mais casais, às vezes a mesma pessoa costuma encaminhar vários casais pra gente, porque confia no nosso trabalho, entende que a gente tem esse conhecimento e acaba encaminhando para nós. Então é comum ao longo do tempo que uma mesma pessoa indique vários casais diferentes. O que nós vamos observar? Quem é essa pessoa que indicou? Isso é o primeiro ponto. Quem é essa pessoa que indicou? Ela sabe sobre terapia de casal? Eu digo assim, mesmo que ela não atenda casais, mas ela tem uma dimensão do porquê que se utiliza uma terapia de casal, qual que é o foco, quais são as demandas mais frequentes que ela costuma encaminhar. Por exemplo, ela geralmente atende as mulheres e ela me encaminha o casal para que, se for um casal heterossexual, por exemplo, o marido venha, né? Por conta de, às vezes, essa mulher estar se transformando num processo terapêutico individual e ela entende que também tem uma demanda de casal e ela acaba encaminhando. Então, ao longo do tempo, a gente vai observar meio que um padrão nos encaminhamentos que a gente recebe, que às vezes já está mais claro, porque a pessoa já foi encaminhada, porque alguém até já visualizou que de fato era necessário uma terapia de casal. Então eu vou sempre procurar olhar para como que esse paciente chega, qual é o encaminhamento que ele recebeu, de quem foi que me indicou. E o que essa pessoa comumente me indica, que tipos de demandas e com casais mais esclarecidos, menos esclarecidos. Se geralmente essa pessoa já comunica para algum dos membros, pelo menos esse casal, qual é o propósito de uma terapia de casal. Porque quando isso acontece, esse paciente ele pode chegar mais esclarecido. E esse casal já viu entendendo que realmente é algo para os dois e que os dois estão com disposição para participar do processo. Então, um dos pontos é a gente observar o encaminhamento. Como que essa pessoa chegou? Por quem que a gente teve essa indicação? E, ao longo do tempo, observar. Essa pessoa que costuma me indicar, ela me indica em quais situações, em quais casos e o que ela comunica para essas pessoas quando ela encaminha. Porque, em geral, quando a gente encaminha, a gente sugere, né, o porquê que a gente está encaminhando. Toda vez que a gente faz o encaminhamento para alguém, a gente especifica, olha, eu entendo que você precisa, né, de uma terapia de casal, porque a terapia de casal vai ajudar você a lidar com essas questões do seu relacionamento. E acho que vai ser uma pessoa neutra que vai poder olhar para vocês dois e pensar como que vocês podem resolver essa situação. Então, esse esclarecimento prévio, quando a gente tem um encaminhamento, já nos dá alguns indícios de como a gente pode olhar para esse casal e verificar se é de fato uma demanda de casal. Além disso, eu falei para vocês desse primeiro contato, da gente estar perguntando para o casal se é uma terapia de casal ou não, caso eles não tenham comunicado a princípio, e verificar quem entra em contato. Então, quem entra em contato é algo importante, porque essa pessoa teve um processo de se mobilizar, de entrar em contato, de mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Então, ela teve uma iniciativa que o outro parceiro não teve. Isso é importante para a gente. Quando a gente vai pensar numa terapia de casal, a gente não pode esperar ter uma ilusão de que os dois vão estar envolvidos no processo da mesma forma. Ou seja, os dois vão estar com a motivação, como se a gente fosse fazer um cálculo numérico, iam estar com os mesmos números em níveis de motivação para estar ali. Cada pessoa é diferente e é comum que um esteja mais motivado do que o outro para participar desse processo. Quando eu vejo essa pessoa que entrou em contato e eu vou observar, porque as comunicações elas são diversas. É a pessoa que fala que está desesperada, é a pessoa que diz que o casamento já está quase acabando, que precisa o quanto antes. Esses relatos são comuns a gente receber nesse primeiro contato inicial antes da sessão.
Conforme esse contato vem, eu já começo a ter um indício do que essa pessoa ela está pensando, do nível de motivação dela e que a outra não estava presente naquele momento. Então, eu vou olhar durante a sessão para essas motivações, eu vou perguntar para esse casal se os dois estão de acordo, como que foi esse processo de tomada de decisão de procurar a terapia de casal, e eu vou me atentar para a resposta dos dois. Quando a gente está fazendo a terapia de casal e a gente faz as perguntas, e a gente vai fazendo para que esse paciente consiga elaborar, né, cada um deles dentro do casal, eu vou procurar ouvir ambos. O foco é na relação, então não é ficar só ouvindo individualmente o que cada um, assim, né, está sentindo num processo muito alongado. Eu escuto eu faço um fechamento, se for o caso, se a pessoa não parar de falar, olha, eu estou entendendo que você está sentindo isso, isso e isso, foi por isso que você procurou o processo terapêutico. E agora eu quero ouvir, né, vamos pensar no exemplo de casal, quero ouvir o Renan, o que você, Renan, espera da terapia de casal e como foi para você essa tomada de decisão. Nós vamos ouvir os dois e aí nós já vamos ter essa referência. Primeiro, conforme for a indicação, então quem indicou foi, por exemplo, a terapeuta individual da Marcela. E a Marcela indicou o casal, que é a terapeuta individual da Marcela. E essa terapeuta indicou. A Marcela indicou o Renan, indicou o casal. Então, e vamos imaginar, foi a Marcela que entrou em contato. Então, a Marcela está no processo terapêutico individual, a Marcela entrou em contato e foi indicada pela terapeuta que viu que tinha algo do casal que ela não era, né, do foco da terapia individual ela trabalhar. E esse casal vem. Eu vou ter que olhar para esse outro, o quanto que ele realmente está disposto e aberto para estar participando desse processo. E algum nível de motivação já está presente, porque senão o casal não comparece nem na primeira sessão. Então, nós vamos desde o início deixar claro que a terapia é de casal e que os dois precisam estar presentes. E quando a gente estiver no contato com eles, nós vamos procurar ouvir as opiniões, as vivências dos dois. Então, um pode ser que fale mais, mas nós não vamos poder ficar assim, passivamente esperando essa pessoa falar para a gente intervir. Nós vamos precisar ouvir, acolher, mas dar a palavra para que o outro também participe do processo. E aí eu vou observar. Cheguei no meu primeiro atendimento. Vou perguntar para esse casal, para ambos, o porquê que eles estão vindo para a terapia, qual que é a demanda deles. E nós vamos ouvir se essa demanda, ela realmente refere-se aos dois, se refere-se a essa relação, a esse vínculo de casal. Se não é só porque eu estou vindo para que o outro faça uma terapia individual que ele não quer aceitar fazer. Eu preciso estar ali porque eu entendo que eu também vou mudar no processo. Não é só que eu estou aqui de acompanhante como na terapia individual do meu parceiro. Eu sou parte da mudança. E isso precisa estar esclarecido. E nem sempre está. Quando não está esclarecido, a gente vai esclarecer para os pacientes. Vamos pensar o seguinte, na terapia individual já é muito comum pessoas que nunca passaram por um processo terapêutico nos procuram e a gente esclarece como que funciona. Então, a gente esclarece como que é feito o processo, a duração da sessão, a nossa proposta de trabalho. Em geral, a gente faz atendimentos semanais. A gente explica, as pessoas não conhecem. Quando a gente pensa na terapia de casal, são duas pessoas ainda que estão vindo e eu preciso esclarecer para essas duas quais são os objetivos de uma terapia de casal e como que isso funciona, como que vai acontecer. Então, a gente vai esclarecer para esses pacientes o que está acontecendo, né, e qual que é o nosso propósito de trabalho. E que ali a proposta é focar nos dois. A transformação, essa disposição para a mudança tem que vir dos dois. A demanda tem que vir dos dois. Não adianta vir só de um, porque senão esse outro acaba abandonando o processo terapêutico. Agora, tem casos em que a gente vai verificar que
realmente é uma demanda individual. E aí, nesses casos, a gente pode fazer o encaminhamento. E nós vamos pensar, né, nas várias possibilidades. Por exemplo, pode ser que alguém nos procure, venha esse membro do casal, porque a gente tem uma psicopatologia mais séria. Vamos pensar uma depressão grave. E que a pessoa, vamos imaginar uma relação homem e mulher. E esse marido nos procura porque a mulher está com depressão grave e ela não aceita um processo terapêutico individual. Ela não aceita passar. Ele conversa com ela e a convence de que, poxa, eu vou com você, vamos fazer juntos. Se você não quer fazer sozinho, então nós vamos juntos. E esse é o caso que chega pra gente. Nós vamos avaliar se realmente existe uma demanda de casal ou só uma demanda individual. E é muito difícil dizer, nesses casos, que não tenha demanda nenhuma de casal. Por quê? Se essa pessoa está, como eu estou dando esse exemplo, numa depressão muito grave, o que vai acontecer é que isso vai repercutir na relação que ela tem no casal. Com certeza, com uma depressão muito grave, ela tem dificuldade de se relacionar nesse relacionamento, nesse casamento, ou, enfim, a união que se estabeleceu ali entre eles. E o outro também tem dificuldade de saber o que fazer, como agir. Então, eu percebendo que tem uma demanda também dos dois, que os dois estão abertos a essa possibilidade de transformação, mas tem uma demanda individual, o que eu posso fazer eu exponho isso para todos, eu digo que, olha, eu estou vendo que tem uma questão individual. Que, por exemplo, a Renata, ela está com uma depressão muito... nós não vamos diagnosticar de cara, né, dar um diagnóstico, mas nós vamos dizer assim, olha, estou vendo que a Renata está com sinais depressivos, que isso é uma coisa frequente, que já faz um tempo. E eu entendo que o mais recomendado é que você, mesmo individualmente, procure alguém que possa te fazer um diagnóstico, que possa te orientar e te acolher nessa sua demanda. Então, a gente vai indicar um psiquiatra e a gente vai indicar um psicólogo para atender individualmente. E a gente vai esclarecer, se for o caso, que, olha, mesmo assim, eu ainda acho que seria importante que vocês fizessem a terapia de casal paralelamente. Porque, querendo ou não, isso impactou a relação de vocês de tal maneira que agora, e aí a gente vai citar as queixas que o casal trouxe. Agora não estão se relacionando mais como antes, agora não fazem atividades juntos, agora tem dificuldades para conseguir se entender, se comunicar. E a gente vai expor essas demandas. Então, o que é fundamental, né, para a gente considerar nesses encontros, principalmente no nosso primeiro encontro, é definir a demanda junto com o casal. Eu preciso deixar claro para o casal por que eles estão ali, a partir do que eu ouvi, do que eu entendi daquela exposição que eles fizeram, do porquê eles vieram. E eu vou esclarecer isso para esse casal, para que quando eles saiam daquele atendimento, eles entendam por que eles estão ali e como que eles podem, de que forma eles podem, se eles querem mesmo voltar ou não, porque às vezes eles não querem, e se eles se sentiram entendidos. Vamos pensar, numa terapia individual é um pouco diferente esse processo. Nem sempre a gente deixa tão claro assim a demanda. A gente ouve o paciente, a gente acolhe, a gente entende ali as queixas que ele traz, mas a gente nem sempre, na psicanálise, né? A gente não fica retomando, porque então nós vamos trabalhar sua ansiedade, como ela está se manifestando no seu trabalho. Em geral, a gente não costuma fazer isso, fica muito mais aberto, porque é uma pessoa só, ela veio e expôs aquilo que é a demanda dela e tá tudo ok. Quando a gente fala do casal, eu vou fazer esse apontamento, esse fechamento, porque são duas pessoas que vão tomar a decisão de continuar ou não. Então, às vezes, para uma está clara, mas para outra não está. E mais ainda, às vezes, o que cada um expressa como demanda é diferente. Às vezes, a gente vai ter uma mulher reclamando que, poxa, eu estou muito sobrecarregada, eu estou fazendo muitos serviços domésticos em casa e ele não me ajuda. E este homem falando, poxa, mas ela é muito grosseira comigo, qualquer coisa ela se irrita, ela é explosiva, quando eu faço as coisas ela reclama do jeito que eu fiz, nós não temos mais relações sexuais, quando tem é insatisfatória. Vejam, tudo se refere aos dois, mas cada um expõe a sua versão. Então o que a gente faz? A gente olha para as duas
E a gente procura trazer isso em conjunto para esse casal e mostrar, olha, tô vendo, né, que tem uma questão que a fulana está se sentindo sobrecarregada e ao mesmo tempo vocês estão com uma dificuldade de comunicação. Está sendo difícil vocês conviverem. Então nós vamos focar em como que nós vamos melhorar esse relacionamento de vocês de forma que tenha menos cobranças, tenha mais compreensão entre vocês e que a gente consiga reorganizar essas tarefas que vocês fazem de uma forma em que seja mais agradável estar junto com esse outro. Então, nós vamos traduzir a demanda dos dois em uma fala que represente aquilo que é do casal, ainda que cada um individualmente trouxe a sua queixa específica. Por quê, gente? Quando nós temos uma situação de uma pessoa se sentindo insatisfeita, isso vai repercutir em todas as áreas do relacionamento. Então, tem uma insatisfação ali numa comunicação, por exemplo, eu comunico e sinto que o outro não me escuta. O que acontece? Especialmente as mulheres, isso é muito comum, ainda que com os homens também. Mas, se ela está insatisfeita num nível emocional, quando a gente vai para uma área sexual, aí é que ela não tem mesmo nem a vontade de estar junto com aquele outro. Porque ela está insatisfeita. E isso repercute na hora de ter uma relação mais íntima. Então, nós vamos procurar traduzir isso em algo único, para que o casal saia entendendo que, olha, as demandas de ambos vão ser trabalhadas e a gente vai focar nesses elementos. Então, isso é importante da gente estar fazendo num primeiro atendimento. Bom, durante o processo terapêutico, a gente também vai observar. Por quê? Pode ser que eu fiz ali um primeiro encontro, mas eu acho que tem uma demanda de casal, mas ainda estou em dúvida. Uma proposta que a gente pode ter é, se eu perceber isso, se eu estou em dúvida, eu posso propor para esse casal que a gente faça alguns encontros iniciais. Ao invés de já combinar que vai ser uma terapia de casal com um processo indefinido ou definido se for uma terapia breve, eu posso dizer o seguinte, olha, eu estou ouvindo essas demandas de vocês, a princípio eu entendo que vocês estão com dificuldade de se comunicar, estão com dificuldade de se entender e vocês estão com um relacionamento mais distante. Então, são coisas que a gente vai observar ou que ocorreram mudanças naquilo que vocês tinham de um relacionamento inicial e essas mudanças estão fazendo com que vocês precisem rever isso, mas vocês não estão conseguindo se entender. E aí a gente vai procurar entender isso juntos de uma outra forma. Eu posso trazer isso e dizer que, olha, inicialmente foi isso que eu percebi e combinar. Olha, eu sugiro que a gente faça alguns encontros iniciais para a gente entender melhor aquilo que está acontecendo. Eu percebi isso, mas acho que é necessário mais alguns encontros e aí a gente pode realmente dar sequência a uma terapia se vocês entenderem que está tudo bem. Então a gente pode combinar um número de encontros, por exemplo. Posso combinar 4 encontros com essa pessoa, né, esse casal, para que eles venham. E aí, ao final desses 4 encontros, a gente combina. Ó, lembra, a gente conversou que a gente, a princípio, faria 4. E agora, conhecendo mais vocês, eu entendo que o nosso foco realmente tem que ser. E aí você especifica o foco que você observou com esse tempo um pouco maior. É ideal que a gente, de alguma forma, delimite e que fique expresso para o casal o que a gente entendeu como demanda, porque esses dois precisam entender porque eles estão ali. Do contrário, o risco é sempre de uma pessoa achar que ela não está sendo compreendida e se um dos membros sai, acaba a terapia. Então a gente precisa ter esse cuidado de que os dois entendam o processo e que estejam ali envolvidos com o processo. Bom, vamos imaginar que a gente fez esses encontros. O que nós vamos fazer na sequência? Fiz encontros iniciais, verifiquei no primeiro atendimento a demanda, entendi que precisava de mais alguns encontros, fiz lá mais 4 encontros, por exemplo, com esse casal, consegui compreender mais as demandas deles e estou no processo terapêutico de casal mesmo. A gente entendeu que é caso sim para uma terapia de casal e a gente se propõe a fazer esse processo juntos. Pode ser que durante o processo terapêutico eu observe sim uma demanda individual, que eu não vou conseguir aprofundar na terapia de casal porque não é o foco. O foco é a relação entre os dois. O que eu vou fazer?
eu vou fazer uma análise disso, vou perceber se isso é algo que está acontecendo recorrente nas sessões, se isso é algo que está surgindo e que às vezes pode estar impedindo essa pessoa de se transformar nessa relação, porque ela tem uma demanda individual e ela não conseguiu trabalhar isso, né? Então, se ela não trabalhar, talvez isso interfira negativamente no processo de casal. E aí, durante o processo terapêutico, mesmo que eu tenha uma demanda de casal, se eu perceber que aquela pessoa está, durante a terapia, emergiu uma série de questões individuais relacionadas à autoestima, traumas, vivências que ela teve na sua família que repercutem no relacionamento, a questão da sexualidade, às vezes uma repressão familiar que ela teve muito grande ou social, ou trauma que ela teve nessa área e que isso dificulta aquele casal, mas é algo que é muito individual, muito particular dessa pessoa. Eu vou sugerir ao longo do processo que a pessoa também procure uma terapia individual. E eu vou especificar o porquê que eu entendo que aquela pessoa precisa disso. E que dentro ali do nosso contexto não vai ter um espaço suficiente para dar a atenção que ela precisa naquela área. Então a proposta vai ser continuar na terapia de casal, mas um desses membros fazer a terapia individual. Pode ser que os dois precisem individual. Então, se isso acontecer, também vamos fazer da mesma forma. A gente vai falar para um o porquê que ele precisa e para o outro o porquê que ele também precisa. Vai esclarecer o porquê das terapias individuais e esclarecer o porquê de se manter a terapia de casal da mesma maneira, certo? A gente vai precisar deixar isso claro, porque eles vão precisar entender que os focos são diferentes e que fazer a terapia individual não anula a realização da terapia de casal. Então, a gente vai estar esclarecendo isso para esse casal, caso necessite durante o processo de um atendimento individualizado para cada um deles ou para um desses membros. O que a gente pode fazer nesses casos? A gente vai continuar então com a terapia de casal, a gente vai dizer para esses membros que precisa continuar por conta das demandas do casal que ainda permanecem, que a gente precisa trabalhar. A gente traz a terapia individual como algo auxiliar, que vai poder aprofundar coisas que ali nós não conseguimos focar, mas nós temos sempre que lembrar o seguinte: quando nós estamos falando de terapia de casal e a necessidade de uma terapia individual, o que eu vou fazer é sempre encaminhar essa pessoa que precisa da terapia individual para outro profissional. Eu não vou me propor a atender o casal e atender aquela pessoa individualmente. E isso pode ser uma demanda que o paciente traga. Eu quero fazer, mas poxa, eu confio em você, eu gosto do seu trabalho, eu queria fazer com você a terapia individual. Isso não é recomendado que a gente faça. Porque quando a gente atende uma pessoa individualmente e atende um casal, uma série de questões vão emergir entre eles com relação ao nosso trabalho e nós em relação a eles também. Eu vou conseguir aprofundar muito o trabalho com uma pessoa individualmente, entendendo essa dinâmica individual particular dela, e eu não vou ter esse mesmo aprofundamento em nível individual com o outro membro. Existe uma tendência que eu mesma, durante o atendimento de casal, eu acabo privilegiando uma pessoa do que a outra. Eu acabo tendo uma parcialidade que eu não teria se eu não atendesse individualmente. Porque eu já estou muito influenciado por aquilo que eu escuto no relato individual. Então, a gente não faz isso. Se a gente fizer, a gente corre esse risco da gente misturar quando chega na terapia de casal. E fora o seguinte, hein? Quando chega na terapia de casal, você vai precisar lembrar se aquela pessoa te disse no particular, no individual, e era um segredo que ela não queria contar para o casal, para não correr o risco de você soltar uma informação que a pessoa te disse no individual que não poderia ser falada. E aí, olha o tanto de coisas que você tem que manejar, de lembrar, de procurar se posicionar, o tanto de cuidados que a gente vai precisar ter para atender uma pessoa separada e atender o casal em conjunto. E não vale a pena correr esse risco. Porque o que vai acontecer é um risco acontecer na relação terapêutica do casal, aquele membro do casal que não está passando pela terapia individual com você, ele começa, mesmo que você se policie, tome muito cuidado para não ter essa parcialidade,
essa pessoa começa a achar que sim, você está dando mais atenção para outra, porque você está, de fato, atendendo individualmente. Que talvez ela comece a entender que vocês estão como se fosse num conluio, um combinado inconsciente para favorecer essa pessoa que passa pela terapia individual e desfavorecer a outra. Então, veja, não vale a pena correr esse risco. O melhor que a gente pode fazer é atender esse casal e, quando for necessário, se for o caso, a gente encaminha para uma terapia individual com outro profissional. Esse outro profissional ele vai estar neutro, porque ele não atende o casal, e ele vai poder focar naquela demanda individual. Ele vai poder focar naquilo que aquele paciente individualmente está precisando, em analisar as questões mais profundas da vida dele, que impactam na relação do casal, mas não estão diretamente ligadas a essa relação em si, e que o outro estar junto não acrescentaria para analisar esses pontos. Então, são alguns processos aí para a gente pensar, para a gente rever a nossa prática e entender. Não é sempre que a gente precisa ter uma terapia individual para poder ter resultados com a terapia de casal. Tem muitos casais que têm resultados na terapia de casal, mesmo sem ter feito terapia individual. Porque o foco é no casal. E tá tudo bem se eles não tiverem feito, se eles não têm uma demanda individual, é mesmo focado em algo da relação entre eles, a terapia de casal é o suficiente. Mas quando tiver uma demanda individual, a gente vai se posicionar e a gente vai encaminhar essa pessoa para que ela procure uma outra pessoa, um outro profissional dentro da psicologia que possa fazer esse atendimento. Então, percebam, né, que tudo depende da nossa avaliação, do nosso diagnóstico, do nosso olhar para perceber quando se trata de uma demanda de casal ou uma demanda individual. E ao longo do tempo e da nossa prática, a gente começa a exercitar isso. E aí fica muito mais fácil, né, a gente perceber e fazer essas indicações para que o paciente também tenha clareza do seu processo, do que ele precisa e do porquê ele precisa disso. Porque a gente esclarece essa demanda que nem sempre está clara para a pessoa que nos procura. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu vou deixar um espaço aqui caso vocês queiram perguntar alguma coisa. E vamos vencer essa nossa crença limitante, que muitas vezes está presente desde o período da nossa formação, de que sempre tem que ser terapia individual, porque senão não tem como ter resultado numa terapia de casal. Dá para ter muito resultado, as pessoas se transformam em conjunto, é um processo que a pessoa, pensem, a pessoa está presente ali, uma fala e a outra fala também. Então, a gente está falando, está ouvindo o posicionamento desse outro e está sendo visto por um outro profissional que também vai se posicionar. Isso gera muita mudança, gera um impacto emocional grande, porque a gente está ouvindo o relato do outro, além de falar o nosso relato e ouvir o do profissional. Então, isso tudo pode gerar muito resultado no nosso trabalho. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!